O que as Paralimpíadas têm para nos ensinar? É sobre isso que eu quero refletir com você. Eu e todos os brasileiros estamos acompanhando o desempenho brilhante desses nossos atletas. Pessoas que saíram daqui para nos representar lá de forma tão, tão, tão maravilhosa. E uma das coisas que eu tenho observado é a quantidade de likes que esses atletas têm recebido em seus Instagrams, em suas redes sociais. E isso demonstra um orgulho que nós temos por sermos brasileiros e por sermos tão bem representados. É muito importante que a gente saiba quem está nos representando, que a gente tenha essa conexão com quem nos representa. Isso devia ser em todas as áreas. Os cantores, os políticos, os atletas, os estudantes, os acadêmicos, os cientistas. E eles estão sabendo fazer isso de forma brilhante. E não é só pelo resultado da medalha, mas é pela postura deles diante de todo esse contexto que está sendo colocado por aí. Eu tenho observado algumas entrevistas, algumas histórias, e em todas elas, tem uma mãe, ou um pai, ou um mentor que acreditou neles, muitas vezes até antes mesmo deles acreditarem. A importância que nós temos sobre o outro, sobre essa codependência. Nós precisamos demais de nos inspirar em pessoas. Nós precisamos de fortalecer o outro quando ele não percebe que o seu limite está pequeno demais. E aí, o papel dessa pessoa é exatamente fazer expandir esses horizontes, para que ele possa ir mais, ir mais. Um outro ponto é que agora é o pódio, mas tem todo um processo, tem toda uma história, tem toda uma superação, tem todo um esforço, uma disciplina, um motivo para eu conseguir. E isso é muito importante, isso é definidor nas nossas conquistas, para as nossas vitórias. A gente precisa pensar um pouco nisso. Até pouco tempo atrás, tem determinadas modalidades que era difícil a gente pensar, poxa, um skatista sem perna, um nadador sem braço, e de repente eles vão lá cada ano. As Paralimpíadas têm sido uma vitrine de demonstração de capacidade do ser humano, de se superar, de se reinventar, e isso é muito fabuloso. Isso é muito importante dentro desse contexto que nós temos vivido. E a gente pensa, não é possível, e eles vão lá e eles fazem. Então, a partir desse começo, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é sobre o conceito de deficiência. E lá no dicionário, deficiência significa perda de quantidade e de qualidade, falta, carência. Talvez para eles, portadores de necessidades especiais, também seria uma proposta. Mas, sinceramente, eu acho que tudo isso torna-se secundário quando a gente vê o que eles fazem, o que eles são capazes de fazer. Imagens de pessoas que extrapolam completamente a nossa capacidade de entender como ele faz para superar. Nós temos pessoas que começaram muito cedo no esporte, nós temos pessoas que começaram tardiamente nos esportes,
a partir de um acidente, a partir de um adoecimento. Nós tivemos nessa Paralimpíada uma atleta grávida competindo com toda aquela tensão, com toda aquela necessidade de precisão, de assertividade, e ela estava lá, cercada de cuidado, mas estava lá para dizer que nem gravidez, que nem limite é suficiente forte para segurar um ser humano quando ele quer desenvolver alguma coisa. E isso é muito, muito forte. Você ter alguém que te deu esse suporte, que trouxe para você um valor que você não via em você, que acreditou em você antes mesmo de você acreditar na sua capacidade e nas suas habilidades. Esses são os nossos papéis enquanto pais, gestores, mães, educadores. Muitas vezes nós temos essa percepção antes das pessoas. E aí, a gente fica lá, dando mão, enxugando lágrimas, dando o ombro, dizendo: olha, levanta, vem, vai, você consegue. Apesar de, ou pela ausência disso, ainda assim, é possível. E eles vão lá e eles fazem. Ficou muito claro para mim, nessa Paralimpíada, que nós podemos construir um mundo completamente diferente de tudo isso que está posto aí. Nós somos carentes de atletas paralímpicos que mostrem para nós o que nós podemos fazer com as nossas mãos, o que nós podemos fazer com nossos braços, com as nossas pernas. Nós podemos usar tudo isso para abraçar mais, para ir mais longe, para iluminar, para direcionar, para dar sentido à vida das pessoas. Nós precisamos que esses atletas nos ensinem a fazer algo melhor com os nossos membros, com as nossas mentes, a ser mais resilientes, a serem mais fortes, a não desperdiçar nossos recursos, nem subutilizar nossos membros, assim como eles estão fazendo. Infelizmente, o Brasil é um país muito preconceituoso, muito preconceituoso. E se o Brasil é preconceituoso, é porque nós brasileiros somos. E o que na verdade significa isso? Por exemplo, quando a gente vê um atleta desse brilhando lá, a gente tem um sentimento de orgulho muito grande. A gente percebe o movimento que eles fazem para chegar lá. Mas quando a gente sai na rua e a gente se depara com alguém que tem alguma necessidade especial, a gente passa na frente, a gente não se importa se tem inclusão, se tem acessibilidade, e a gente só toca a nossa vida, porque isso não é um problema meu. Sim, esse é um problema nosso. Da mesma forma que eles nos representam, que eles nos inspiram, nós temos responsabilidade em facilitar a vida deles e não ser um entrave, não ser um empecilho para o crescimento. Nós precisamos ter mais inclusão, independente da necessidade do outro. Na medida que nós inserimos esta preocupação ou esse modo de viver dessa forma, a gente consegue fazer isso de forma proativa, de forma voluntária. A gente cria mecanismos de acessibilidade e de inclusão que facilitam o movimento. Então, nesse momento, eu penso que
Nós temos deficiências, nós temos necessidades a serem desenvolvidas que são muitas vezes muito grandes. E nós precisamos de evoluir a partir do exemplo desses nossos heróis. Porque além de mostrar na quadra, nas piscinas, em outras áreas do esporte, eles mostram para nós na vida que o nosso limite, ele pode ser flexibilizado e nós precisamos aprender com eles. Por isso, eu quero parabenizar a todos esses atletas. Muito obrigado por mostrar isso de forma tão positiva, tão brilhante. Até!